Ok, pessoal. Boa tarde. 17h34. Estão me ouvindo? Todos me ouvem? Sim. Vamos iniciar, então, nossa oficina aqui da revista Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. Eu não tenho muita ideia de quantas pessoas estão nos assistindo. Aqui na sala tem um certo número de pessoas, algumas eu vejo aqui. Eu estou vendo o Zé, José Orsi, Roberto Orsi, estou vendo o Leonardo Palmeira, estou vendo a Lívia, estou vendo a Leandra, estou vendo a Maria Vitória. Por enquanto é o que eu estou vendo, mas tem um número de pessoas também nos acompanhando no YouTube. Então, eu dou as boas-vindas a todos e a todas que estão nos assistindo. A nossa revista Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, não sei se devo dizer com alegria ou com tristeza, é a única revista, é o único periódico técnico-científico regular na área da saúde mental no Brasil. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, não sei se devo celebrar isso ou se devo achar isso um horror, porque é um campo tão extenso, tão grande, tão importante, e algumas revistas surgiram, mas não se sustentaram. A nossa, tivemos a sorte, graças a um trabalho de uma equipe muito aguerrida, de estar aí completando agora 13 anos, não, 12 anos, desde que foi fundada a nossa revista, e estamos agora no momento que eu considero o melhor dos momentos até hoje da nossa revista. Quem está acompanhando a revista vê que nós estamos trabalhando com temas de ponta, não estamos trabalhando apenas com os temas tradicionais. Esses 2 números que nós publicamos sobre recovery é um exemplo disso. Estamos trabalhando de uma forma internacional, trazendo muita gente do exterior. Esses 2 números que nós publicamos têm artigos vindos da Inglaterra, da Austrália, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, Hong Kong. Então, nós temos um cabedal de informações aí privilegiado, é o que há de mais avançado em discussão em saúde mental no mundo atualmente, e vocês são parte disso. Então, em primeiro lugar, as pessoas que eu estou vendo aqui, gostaria que se apresentassem, né? Que é para nos conhecermos melhor também. E uma rodada, talvez, de apresentações mesmo, né? Oi, você está levantando a mão ali. Com licença, Walter. Só uma dúvida, você quer que eu grave? Claro, pode gravar. Posso gravar? Se todos concordarem, né? Então, só para ter certeza. Vou gravar aqui, então. Obrigada. Podem se apresentar, então. Então, só para constar, bem-vindos novamente à oficina da revista Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. Nós vamos fazer uma rodada primeiro de apresentações das pessoas mesmo, depois a gente apresenta os artigos que a gente escreveu, fala, debate, tem alguém levantando a mão. Eu vou pedir um favor, Vitória, de você olhar o chat para mim, porque eu não consigo lidar com as 2 coisas ao mesmo tempo. Pode deixar. Eu vi que foi a Leandra que levantou a mão. Leandra, você quer falar? Pode abrir. Eu respondo ela aqui no chat mesmo. Via chat. Então, vamos começar aí, nos apresentando, pode ser? Podemos em qualquer ordem. Vamos lá, Lívia, você que está aqui na minha frente. Tá bom. Eu escolhi você aqui. Ok. Bom, antes, né, queria desejar boa tarde a todos, todas, né? Dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, né? Poder compartilhar um pouco, ouvir um pouco também do trabalho de cada um. Fazer um elogio a esse número da revista, né? Que está queridinho aí nosso, né? Um número que está tão bonito, né? Que traz tantas experiências, né? De tantos lugares aí. Que está com um caderno de artes também lindo. Então, eu queria dar os parabéns para vocês. Bom, eu sou a Lívia, meu nome é Lívia Rufato, eu sou doutoranda
do programa de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, né? Fiz o meu mestrado também lá. A minha orientadora é a professora Clarissa Corradi Webster, né? E estou trabalhando no meu doutorado com grupos de ouvidores de vozes, né? Olhando principalmente para algumas potencialidades da prática para o recovery em saúde mental. E sou membro do LEPSIS, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade, da USP de Ribeirão. E é isso, obrigada. Bom, eu vou me apresentar então, assim a gente vai agilizando. Meu nome é José Alberto Orsi, eu sou engenheiro de formação, MBA, diretor de ONG e usuário do serviço de saúde mental, fato que me fez levar, durante o meu percurso, na jornada, no terceiro setor, a estudar, a me dedicar, a militar nessa área, especialmente da esquizofrenia, que é o transtorno que eu tenho. E em 2016 eu retornei à vida acadêmica na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e estou finalizando o meu mestrado, né? Fiquei um período como ouvinte, como aluno especial. Em 2019 entrei como matriculado. Esse mês, essa semana, especificamente essa semana, estou defendendo o mestrado. Acredito que mais 2 ou 3 semanas eu inicio o doutorado. O projeto já está redondinho, submissão do Comitê de Ética. Tenho como orientador o professor Arigadelha, da Unifesp, orientando Walter Oliveira, que é um dos meus co-orientadores, Partiquali, o outro co-orientador da Partiquant, tanto mestrado como doutorado, né? É o professor Mário Rezende, da Federal de São João del Rei. E esse artigo que eu vou apresentar hoje, que infelizmente não preparei uma apresentação formal, por um lapso, na verdade, né? Vou fazer verbalmente a apresentação. É o meu segundo artigo científico enquanto autor principal, né? O requerimento da Unifesp pressupõe a publicação de um artigo numa revista científica internacional. Então, eu publiquei meu artigo de mestrado na Psychiatry Quarterly, já foi na virada do ano que foi publicado. E esse segundo artigo foi publicado com o professor Walter, com o Thiago e com a Nora, e eu, que esse é o artigo que eu vou apresentar hoje. Estou muito feliz de fazer parte dessa oficina, né? Eu espero contribuir de alguma forma com o tema que é bem relevante, que é o recovery e a saúde mental, tocante ao que as publicações do Caderno Brasileiro de Saúde Mental, que é uma publicação bastante relevante, como apontou o professor Walter. Muito obrigado. Leonardo, pode ser você agora? Sim, Walter. Boa tarde a todas e todos. É um prazer também imenso estar aqui com vocês, agradecer o convite do Caderno Brasileiro de Saúde Mental e parabenizar pela iniciativa de ter feito um número sobre recovery. Eu iniciei o mestrado há 1 ano e meio e confesso que procurei muito para encontrar as experiências brasileiras em recovery. Encontrei algumas, mas ser brindado com esse caderno e mais ainda ter o prazer de poder publicar nele foi muito bom, porque a gente tem aí um painel das iniciativas brasileiras que estão utilizando o recovery nas suas práticas cotidianas. Eu venho de um programa de psicoeducação conhecido como Entre Laços, que é um programa que envolve famílias e também usuários, lá no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Tá? Minha orientação é da professora Maria Tavares, com co-orientação do professor Alexandre Coise. E vou contar um pouquinho do projeto, né, quando eu for apresentar o nosso trabalho. E mais agradecer o convite. Sou psiquiatra também, acabei não falando da minha formação base, sou psiquiatra. E agradecer o convite e espero que a mesa seja proveitosa para todos. Obrigado. Valeu. Leandra. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Me chamo Leandra, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e eu sou bolsista PIBIC. Atualmente eu estou trabalhando com a comunicação da morte para pais de crianças e adolescentes que morreram por morte encefálica. E eu
tenho aproximação com a saúde mental também. Eu faço parte da Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental, da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. E já fiz algumas publicações também por conta de um projeto de extensão que eu fiz lá no CAPS. E eu acho que é isso, gente. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Valeu, Leandro. Obrigado por estar aqui. E temos quem mais na sala aqui conosco, só essas pessoas. Eu queria, inclusive, dizer, algumas pessoas que deveriam estar aqui estão em outros lugares do evento e não, houve um choque de várias coisas. A Sara está apresentando uma oficina agora. Então, tem pessoas do conselho editorial que estão em mesas, estão em oficinas, então queria dizer por que ele está com um quórum menor aqui. Mas talvez seja interessante aqui do ponto de vista da gente também se conhecer mais profundamente. A gente não pensava, Zé, não precisa se preocupar, não foi o pensamento a gente fazer a apresentação formal, como se fosse, não, apresentar o meu artigo, não. Até porque, se você apresentar, a gente quer que a pessoa vá lá e leia o seu artigo. Então, você não pode dar muito spoiler demais. Não pode chegar e contar tudo, né? Eu acho que é o melhor de falar sobre, né? E talvez o que fosse mais interessante, eu estou interessadíssimo já aqui, porque a Faculdade de Ribeirão Preto é uma referência nacional, inclusive na área da enfermagem, é uma referência profunda, né? Eu não peguei, eu disse, desculpa, Lívia, se você é da área de enfermagem? Não, né? Não. Sou da psico. Da psico. A enfermagem de Ribeirão Preto tem uma coisa, enfermagem psiquiátrica lá, coisa e tal, a psicologia também. E o Leonardo do IPUB, né? Do Rio, né? Trabalhando com a Maria Tavares, então eu já estou aqui interessadíssimo em ver tudo o que está acontecendo. O Zé não falou ali, que ele é modesto, mas ele é presidente da ABRE, né? Da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia, e já falou também que é doutorando da Unifesp, né? Mas tem uma aproximação muito grande lá no CAISM também. Ela trabalha muito com o CAISM, que a ABRE trabalha dentro do CAISM. Então, acho que aqui é tudo muito rico, né? E a Leandra, que a gente está aqui vendo que ela tem também uma iniciação, né? Já no curso de enfermagem, já publicando, já trabalhando, mas uma pessoa também que tem trabalhado muito com a gente aqui, que a gente gostaria de vocês conhecessem também, que eu vou pedir que se apresente, é a Maria Vitória, que foi uma grata surpresa da nossa equipe. Ela é nossa bolsista, ela está trabalhando conosco. Infelizmente, a bolsa dela acaba agora em novembro. Eu espero que ela fique fascinada e continue trabalhando com a gente. Vamos ver se vai dar. Esse povo, às vezes, tem muito trabalho, mas a Maria Vitória é uma das responsáveis, Lívia, não só pelas nossas mídias, ela é responsável por tudo que você vê lá no Instagram, esse negócio todo, é a Maria Vitória que faz ali, tá? Mas também uma grande contribuição que ela dá no caderno de arte também, que é uma coisa, uma inovação da revista do ano passado para cá, e que tem sido um sucesso total. A revista tem um grande diferencial da revista, tem sido o caderno de arte. Então, eu queria que a Maria Vitória se apresentasse também e fizesse parte aqui, não só como uma apoiadora da sala, mas também como parte dessa equipe aqui. Oi, gente. Eu não tenho um currículo tão extenso quanto vocês, né? Eu vou falar duas coisas, que eu sou graduanda de psicologia e eu faço a bolsa aqui, né? Sou estagiária, no caso da Cadernos, e tem sido uma experiência muito engrandecedora. Eu conheci pessoas, assim, que já me trouxeram afetos muito positivos. Eu tenho aprendido muita coisa com o Walter, principalmente, que é com quem eu acabo, né, trabalhando mais. E tem sido muito legal, né? Tipo, eu também não conhecia a Cadernos direito. Eu já tinha participado do grupo, né, pelo NURRAS. Eu já tinha participado do NURRAS ali, principalmente do Terapeutas da Alegria. E eu sempre acabava caindo aqui nesse grupo, né? De uma forma ou de outra, assim, com amigas também. Então, eu tô feliz de estar participando do evento e eu tô animada para também ouvir sobre o artigo de vocês, que eu vou fingir que eu não li, né? Mas... E eu gosto muito do caderno de arte também. Eu gosto muito de arte, então tem sido um espaço
interessante também para eu poder misturar essas duas coisas que eu gosto, que é psicologia e arte, né? Então é perfeito. E é isso, tô animada. Obrigada pelo convite também para me apresentar. Obrigado, Vitória. Obrigado aí. O carinho que você tem pela revista e por tudo que a gente trabalha junto aí. Bom, então a gente pode começar na ordem de novo aí, né? Falando um pouco dos artigos que vocês fizeram. Talvez a gente pudesse falar de uma forma diferente, né? Em vez de simplesmente falar, apresentar o artigo, mas sei lá, alguma coisa, sei lá, falar da motivação, a gente trocar uma ideia mesmo, né? Talvez o pessoal esteja querendo ver mais isso, né? Porque o artigo o pessoal vai lá e lê, né? Mas o que está, por que a gente está aqui fazendo isso? Qual é a nossa relação com esse tema? Qual é a motivação? Quem poderia começar? Eu posso começar, inclusive, porque tenho federação de caso de direito, né? Então eu começo e dou gancho aí para a turma que já está mais preparada, entre aspas, né? Por favor, Zé. Na verdade, esse artigo, ele foi um produto... Oi? Eu vou desligar um minutinho a câmera. Ah, tá. Esse artigo, ele foi gerado através de um trabalho que ele foi feito, que na verdade era para ser, inclusive, objeto do meu mestrado, né? Que era um trabalho multicêntrico, internacional, entre a Unifesp e o King's College, London, né? E a pesquisadora principal era a Nora Vera San Juan, que é uma colombiana, que era doutoranda no King's College, e ela contatou, então, o Rodrigo Bressan e o Arigadelha, que são professores doutores lá da Escola Paulista, né? O Arigadelha é meu orientador, no sentido de que a gente, o Thiago Ribeiro, que é doutorando, indo para o doutorado, que está em Foz, e eu, aqui em São Paulo, indo para o mestrado, fizéssemos um levantamento de campo, né? No Brasil, enquanto ela fazia um levantamento de campo no Chile, apesar dela ser colombiana, de usuários, no sentido de avaliar a percepção de termos usados no relação ao recovery, termos usualmente usados na área de recovery, enfim, que ela colocou uma lista de palavras, né? Então, eu entrevistei, na verdade, nós fizemos, antes de fazer entrevistas com familiares e usuários, nós promovemos em dezembro de 2017, o Thiago remotamente em Foz e eu no Proesc, aqui em São Paulo, que era antes uma casinha, no Machado Bittencourt, nós conduzimos um grupo focal, né? Com pessoas que tinham transtorno mental, e basicamente esquizofrenia, porque era o Proesc, ligadas à ABRE. Algumas pessoas ligadas à ABRE, que é a associação da qual eu sou diretor, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia, e também que frequentavam o grupo de acolhimento e outro grupo que é o LACA, que é o Laboratório de Criação Casa Azul, que são projetos que a ABRE oferece. Então, eram 8 usuários, inicialmente, 8 pessoas, mistas, na verdade, como eu disse, com esquizofrenia, e foram apresentadas palavras, termos, né, termos que eles tinham que dar uma devolutiva, fazendo um brainstorming, né? E esse grupo focal ele durou, na verdade, 1 hora, 60 minutos, foi gravado, né? E na verdade, os termos, basicamente, que foram discutidos vão ser os que eu vou elencar aqui, né? Então, o primeiro termo que a gente colocou em pauta para fazer o brainstorming, né? Eu, como facilitador em São Paulo, o facilitador, pesquisador, usuário, né? E o Thiago, enquanto facilitador em Foz. O primeiro termo foi problema mental e transtorno mental. Então, as pessoas, elas falavam a percepção, davam depoimentos, e a gente selecionou, eventualmente, no artigo, aqueles que foram mais relevantes, né, na devolutiva. O segundo termo foi redes de apoio, né? Então, rede de apoio foi o segundo termo que a gente avaliou na percepção de cada um, o que eles entendiam por cada um desses termos. O terceiro termo foi recuperação. E esse de recuperação ele foi subdividido em três tópicos. O primeiro, significativo, clínico existencial. O segundo, melhorar-se. O terceiro, superação. Então, as pessoas falavam as suas percepções e as suas impressões e aquilo que algumas ideias preconcebidas, alguns chavões, algumas ideias estigmatizadas, inclusive, né? E o quarto parte do termo foi sentir-se realizado e o último, serviços de saúde mental, né? Então, a gente percebeu que nas devolutivas, nesses 60 minutos, avaliando depois das transcrições, os participantes eles estavam bastante motivados,
eles estavam bastante comprometidos com o estudo, bastante interessados em participar, enquanto foram convidados, na verdade, assinaram todo o termo, TCLE. A linguagem foi clara, na verdade, alguns participantes foram mais atuantes do que outros, um deles, inclusive, o mais tomou mais corpo, né, mais depoimento de de uma das pessoas, mas ainda assim houve a participação equânime das 8 pessoas, uns mais, outros menos. O trabalho foi bem entendido por todos e eles conseguiram ter uma percepção adequada dos termos, apesar de que havia, como eu disse, algumas pré-concepções, e as narrativas que eles proporcionaram para a gente foram importantes para a gente poder aferir posteriormente os guias de entrevistas semi-estruturados que nós íamos aplicar para os familiares e para os usuários. O grupo focal, na verdade, preparava a adequação dos termos que iam ser usados posteriormente nesses guias de entrevistas, 15 usuários, 15 respectivos familiares. Então, de uma maneira geral, esse grupo focal ele está relacionado com a percepção. Eu não falei, na verdade, o título do artigo, né, que eu acho que é importante mencionar, que é Percepções de pessoas com transtornos mentais sobre o processo de recovery, né, relato de um grupo focal. Então, eu acredito que o artigo que a gente publicou no Cadernos, né, que foi no último número do Cadernos Brasileiros, eu acredito que, como o professor Walter, ele pediu para não dar spoiler, né, então eu não preparei também uma apresentação formal, eu acho que ele foi satisfatório. As pessoas deram uma devolutiva no sentido de que foram bastante adequadas, e isso possibilitou que a gente pudesse ter um aferimento, uma estruturação dos guias estruturais, os guias de entrevistas semi-estruturados, de forma adequada. Os autores do artigo, eu comecei eu fui o autor principal, o Thiago Ribeiro da Silva foi o segundo autor, a Nora Vera San Juan e o professor Walter, o último autor, e acho que basicamente essa é a dinâmica do grupo focal. Acho que todos conhecem, talvez a audiência não saiba o que é o grupo focal, é um grupo que se promove um brainstorming, né, no caso, para um estudo mais aprofundado posterior. Então, basicamente, foi esse o objeto do artigo, e eu espero que vocês, de alguma forma, acessem o caderno e leiam, e eu espero, depois que os outros expositores apresentarem os outros artigos, que a gente possa fazer um debate, uma devolutiva de cada um, da percepção de recovery, né? Porque a percepção de recovery, na verdade, ela é muito diferenciada, porque eu percebo que o recovery no Brasil é um paradigma que ainda é um luto desconhecido, mesmo entre profissionais da área. A gente entrevista psiquiatras, profissionais de saúde mental, eles desconhecem o termo recovery, não sabem, e mesmo o CAPS, no ambiente de CAPS, quando a gente conversa com os profissionais, e quando a gente explica o que é o recovery, na verdade, eles dizem que a gente está engarrafando vinho velho nas garrafas novas, né? Que, na verdade, já existe isso no Brasil, que, na verdade, não existe. Na verdade, o paradigma é novo e muitas pessoas imputam que é um imperialismo, que é uma tecnologia alienígena, até questionam o próprio termo recovery, né? Que, na verdade, traduzindo ao pé da letra, é recuperação, mas a gente tentou até usar o termo superação mais adequado. Depois de ter muitas discussões, a gente achou por bem manter uma denominação internacional consagrada, que é o termo recovery, que por si mesmo, assim como na tecnologia, na informática, né, a gente usa no Brasil termos anglo-saxões, né? Enfim, a gente resolveu manter o termo recovery. Então, para os usuários, as outras pessoas que participaram do grupo focal, o tema era novo, mas havia uma percepção interiorizada pela vivência de cada um, né, de que já havia como no meu próprio caso, inclusive, enquanto facilitador. A gente não sabe o que é recovery na parte acadêmica, na parte teórica, mas nós temos uma percepção daquilo que a gente sabe onde o sapato aperta e nós sabemos o que deve ser feito enquanto cliente, enquanto user, né? Enquanto o que a gente espera dos profissionais, sejam eles psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfim. Então, o grupo focal, ele tem como eu disse, o artigo apresenta todas essas características. Foi isso que a minha contribuição para a oficina de hoje, tá bom?
Obrigado. Muito legal. Muito legal o teu relato, José. Não sei se o Walter quer falar alguma coisa. Não, achei ótimo. Vamos tocando, vamos cada um falando. Depois eu quero Lívia? saber qual foram os resultados, Zé. Acho que a Lívia está querendo falar já. Vamos lá, Lívia. A Lívia está se coçando ali, está se mexendo. Fala aí, Lívia. Que isso? Não, porque eu fiquei com algumas questões que depois eu quero perguntar para o José. Então, Eu estou aqui meio curiosa. Mas eu acho que então não preciso passar o slide, né? A gente pode ir conversando assim mesmo? isso, claro. Então tá. Bom, esse artigo, né, ele é resultado de uma análise que a gente tem feito no meu trabalho de doutorado, né? Então, o artigo chama Grupo de Suporte de Pares em Saúde Mental, Grupo de Ouvidores de Vozes, né? Eu faço parte do grupo de ouvidores de vozes de Ribeirão, né, desde 2017, mas conheço ele desde 2015, desde a sua formação. E desde 2017 que eu venho participando do grupo semanalmente e resolvi, né, entrar no doutorado com esse tema. E esse artigo que a gente publicou, né, foi uma análise que a gente fez, né, em parcerias. Então, estamos no artigo, né, eu, minha orientadora, a professora Clarissa, a professora Rossana, né, que foi uma pessoa muito importante, né, que esteve junto comigo na minha qualificação do doutorado. Temos ainda... A Rossana Seabra? Isso! Professora Rossana. Ela disse que viria, né, apresentar, mas Sim. Eu não consegui o contato dela também para chamar. Chegou mais uma pessoa ali, mas foi a Lorena, não foi a Rossana. Eu achei que ela viria também, mas estou aqui, né, falando de todos, né? Muito bem. Professora Rossana, né, que esteve junto aí na qualificação e aí na construção desse artigo. E também o pessoal da faculdade, da Universidade de Yale, que é a Graziela Reis, o Mark Napoli Costa e a Claire Bian, né? E a gente construiu esse artigo em parceria e estamos trabalhando juntos aí desde então, né? Bom, o objetivo do nosso trabalho, né, do artigo, era analisar como que é realizado o suporte de pares, né, no grupo de ouvidores de vozes de Ribeirão Preto, né? Então, como que se estrutura essa prática, né? Pensando, né, que o suporte de pares ele acontece na medida que uma pessoa que em sofrimento mental e que de alguma forma ou em algum nível atingiu uma mudança sobre a própria experiência, né? Atingiu algum nível de recovery sobre a própria experiência, ela oferece apoio e oferece suporte para pessoas que têm semelhantes vivências, né? Então, a gente fez uma análise buscando entender, né, de que forma que acontecia esse suporte no grupo, né? O grupo de ouvidores de Ribeirão, ele, como eu disse para vocês, ele foi formado em 2015. Ele é um grupo aberto, né? Ele é composto por especialistas pela experiência e especialistas pela profissão. Inicialmente, ele começou ali no CAPS 3, mas hoje a gente tem, e por causa da Covid, a gente tem feito os grupos online, né? Então, a gente está online aí, semanalmente nos encontrando, e também temos um grupo do WhatsApp, que acabou sendo um grupo de suporte 24 horas, né? E na análise, né, a gente gravou 10 sessões do grupo, ainda quando o grupo estava presencial, para fazer uma análise, né? Uma análise temática, uma análise qualitativa dessas transcrições, né? E a gente
encontrou alguns temas, né, de como que esse suporte ele acontecia no grupo, né? Então as pessoas que participam, né, a gente tinha aproximadamente 20, 30 pessoas no grupo. Como eu disse, é um grupo formado por especialistas pela experiência, né? Pessoas que têm experiência de audição de vozes, especialistas pela profissão. Só que esses especialistas pela profissão, é importante colocar que eles não são profissionais do CAPES, né? Onde era feito o grupo, são voluntários, né? Então, dos nossos achados, né? A gente percebeu que as pessoas do grupo, né, o suporte de pares, ele se estrutura na medida em que as pessoas tornam o grupo um espaço acolhedor, né? Ou seja, no grupo a gente a gente negocia o contrato grupal, né? Então, no começo do grupo, as pessoas dizem, né, que ali é um espaço para a gente falar livremente sobre as experiências, né? Que cada um tem uma experiência única e que todos os sentidos, né, sobre as experiências, eles são aceitos e são respeitados, né? Além disso, né, no sentido de tornar o grupo espaço acolhedor, as pessoas elas vão acolher as histórias de sofrimento uma das outras, né? Um outro tema, né, uma outra coisa que surgiu foi que os pares, né, as pessoas do grupo, elas vão construir novas formas de lidar com a experiência de audição de voz. Então, elas fazem perguntas, né, buscando ampliar algumas possibilidades de compreensão da própria experiência e da própria história. Elas vão oferecer explicações, né, elas vão oferecer sentidos, né, no sentido de se oferecer possibilidades de entendimento e vão compartilhar também estratégias de manejo e de controle das vozes quando essas experiências elas estão mais angustiantes, né, ou mais intensas. Além disso, no grupo, né, existe uma tentativa, né, tentativas de ampliar algumas redes de apoio. Então, entre as pessoas do grupo existe um vínculo muito forte, né, de cuidado, de amizade, de intimidade, mas o grupo também vai auxiliar para que as pessoas identifiquem fora do grupo outras redes, ou possibilidades de outras redes, ou quem pode ser essa outra rede para fora do grupo, né? Então, talvez a família, o vizinho, né? O segurança ali do CAPES. Então, eles vão auxiliar nessa identificação de possíveis redes para além do grupo, tá? E por fim, assim, uma das últimas coisas que a gente colocou ali, né, nos nossos resultados, é que o grupo ele vai ao compartilhar pessoas que atingiram alguma mudança ou atingiram algum nível de recovery ou histórias de recovery, elas vão instilar esperança nas outras pessoas em também obter mudança na própria condição. Então, ao eu compartilhar a minha experiência, ao eu compartilhar a minha mudança na minha própria vivência, eu acabo instilando esperança, oferecendo esperança para que outras pessoas, né, tenham que entendam, né, que isso é possível, que recovery é possível, né? Então, mesmo ouvindo vozes, é possível atingir mudança sobre a própria experiência das vozes, né? Esses foram, assim, algumas coisas, né, que a gente encontrou nessa análise que nós fizemos em parceria. O artigo está muito bacana, está muito lindo, né? Espero que todos, assim, se sintam curiosos para ir lá e saber um pouquinho. E eu acho que é isso. Acho que depois a gente pode conversar, né, sobre.
E é isso. Obrigada, viu, gente? Teu áudio está fechado, Walter. Desculpa. Eu dizia, Lívia, que não, a gente já vai conversando agora, né? Fazer disso aqui uma conversa mesmo, né? Até falando ali, né? Ontem eu estava conversando com alguém, devido às questões do Congresso, analisando, e a gente citou Eric Fromm, e eu estava vendo agora no teu diálogo, Lívia, o que eu estava conversando era exatamente isso, né? Em determinados departamentos, não se ouvem palavras que parecem apócrifas assim na academia, né? Como amor, esperança, que você falou, né? E como que isso foi, de certa forma, discriminado, assim, né? Existe uma discriminação linguística, né, Leonardo? Estou citando Leonardo aqui, porque o Leonardo é psiquiatra, e eu sou psiquiatra também. Os psiquiatras, eles têm uma inclinação muito grande, né? Alguns, né, tem uma tribo de psiquiatra que é muito ligada em romance, em ficção, né? Muitos são escritores, né? Eu me lembro ali do Luiz Alfredo, que era do IPUB, né? Que até morreu recentemente, morreu jovem. Luiz Alfredo se tornou contista de contos policiais, né? E tudo isso é visto com muita desconfiança pela academia. Você falar em, né, amor, esperança, solidariedade. Eles acham que não é bem acadêmico, não é bem científico, não é técnico você falar nisso. Ainda mais se você falar nisso, não apresentar gráfico nenhum. Né? Não bota nenhum gráfico, não bota nenhum número, não bota nenhum... Eles acham que não tem... E olha que eu acho que essa é uma contribuição, Lívia, fantástica. Porque, e principalmente ali para a Vitória, para a Leandra, são pessoas que talvez estejam chegando agora nessa coisa do recovery, escutar certos termos que eu não sei, Vitória, Leandra, vocês que estão agora ali nessa lead, se aparecem esses termos lá que são tão importantes, né, que ela foi falando vários ali, suporte de pares, ouvidores de vozes, são coisas muito características dessa novidade, né? Especialista por... como é que você usou, Lívia? Especialista por profissão. Pela experiência e pela profissão. Especialista por experiência. Então, são coisas interessantes que estão surgindo e que realmente, como o Zé citou, no Brasil, infelizmente, ou está sendo ignorado por ignorância mesmo, por não conhecer, ou por discriminação mesmo, né? Porque as tribos se formam também, dizem, eu não quero ouvir falar disso porque não é do meu métier. Aí exclui aquilo ali e começa a falar mal de uma coisa que não às vezes nem conhece direito o que está se falando, dessas aventuras tão bonitas, né? Você citou a Claire Bian, a Vitória gravou lá, aliás, eu gravei uma entrevista com a Claire Bian, que vai para um podcast nosso da revista, nossa revista começa a ter podcast também, que a Vitória está criando os podcasts, e vocês vão ver que pessoa maravilhosa que é a Claire Bian. Ela preparou um vídeo pra gente, na verdade. Se der um tempinho no final, eu vou passar. Maravilha. Professor, eu queria fazer uma intervenção, que você falou assim da questão do humano, né? Acho que a questão do humano muitas vezes a universidade ela tem uma pegada meio científico-tecnológica, né? E eu que venho da área da engenharia conheço essa pegada, e a medicina não tem. Também tem a tradição medicalizante, a tradição que encaram os seres humanos como máquinas biológicas, praticamente, né? A psiquiatria corrente. Mas tem de tudo, tem tribos diferentes. Né? Não, sim, mas eu tenho visto, pelo menos, no que eu pouco conheço da academia, na medicina, que eu não sou da medicina, né? Mas você sempre fala nas suas aulas, no final, a menção do Jung, né? E para entender uma alma humana, você tem que ser outra alma humana. E esse contexto da espiritualidade do lúdico, eu vejo, felizmente, ele está sendo introduzido na academia com estudos da espiritualidade. Não que a gente vai fazer o sincretismo ou a união entre ciência e religião, não é isso. Mas parece que aos pouquinhos está entrando, pelo menos na USP, já tem o núcleo, na Unifesp, já está as pessoas que estão encarando que a ciência, muitas vezes, por si mesma, não explica toda a complexidade, o dilema da existência humana, que o ser humano, que o usuário, que a pessoa com transtorno mental enfrenta na sua vivência. Né? Porque a dor, o sofrimento, não é matematizável, não é quantificável. Isso é do etéreo. E o psiquiatra profissional, enquanto faz a arte
da cura, quando vai prescrever um medicamento, ou um rol de medicamentos, ele tem que encarar que a pessoa na frente dele não é uma doença, é um ser humano sofrendo, e ele precisa ser encarado, e não simplesmente renovar a receita, como aconteceu comigo durante muitos anos. Então, a ciência e a medicina, e os estudantes de medicinas, tem que ser, na sua formação acadêmica, esse elemento espiritualizante, que não vou dizer que não é isso, vamos catequizar isso, não é isso, mas entender que o ser humano é uma alma humana, é único, é um universo, e que tem que ser encarado de forma humana enquanto paciente, enquanto usuário, enquanto cliente, e eu acho que essa é a beleza, e essa é a contribuição que nós, usuários, temos para dar para a psiquiatria brasileira, que nós temos que, nossa voz tem que ser escutada, que nada sobre nós sem nós. Acho que essa que é a grande mantra. José, você falando sobre isso, eu lembrei de um artigo bem bonito, não sei se vocês conhecem a Patrícia Digan, claro. Né? Então, eu te ouvindo falando assim, eu lembrei muito dela, né? De que como colocar a nossa experiência, né? Em linguagem acadêmica, né? Porque só quem passa pelo processo de recovery, e recovery é um processo, né? Da pessoa, né? Então, eu lembrei bastante disso que você trouxe com os artigos dela. Legal. Teve uma trajetória acadêmica brilhante, apesar de ter transtorno, e chegou ao topo da carreira, inclusive, né? Antes de passar a palavra para o Leonardo ali, só queria acusar no bom sentido, né, a presença da Graziella, né, que já está aqui conosco, alguém do lugar de encontro chegou ali, quem será? Talvez seja nossa editora adjunta. Talvez seja a Sara, está só um L ali. Tem também a Isabela e a Edna, né? Só para mostrar que o pessoal chegou ali. A Sara deve estar doida para estar aqui, mas ela está numa outra oficina lá do lugar de encontro. Leonardo, desculpa, a gente tem que andar, porque isso tem que acabar às 7 horas, esse papo aqui, quando começar a ficar gostoso, vai ser difícil de acabar aqui, mas a gente vai ter que andar. Eu queria só, em cima do que o José falou, dar um testemunho meu, como psiquiatra, né? A gente é formado dentro da universidade, com ênfase na psicopatologia de Jaspers, né? Nas classificações diagnósticas. E eu vou te falar uma coisa, o que eu cresci e amadureci como profissional em contato com esse trabalho que eu desenvolvo, com as famílias e com os usuários, me transformou completamente como profissional, como psiquiatra. Influenciou de forma decisiva na minha prática, na forma de tratar. E a minha história é muito longa, eu não vou contar aqui, porque senão a gente vai passar até às 7 horas da noite. Mas só para vocês entenderem como nós chegamos no Entrelaços, eu comecei no ano de 2000 a trabalhar numa intervenção de família lá no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, e junto com o Alexandre Coisen, que era diretor na época, nós desenvolvemos um programa de psicoeducação, que inicialmente era só com as famílias. Depois, em 2019, nós fomos para o Instituto de Psiquiatria, lá no IPUB, e quando nós iniciamos, então, um trabalho mais abrangente, incluindo os usuários, aí já começando a estudar mais a fundo o recovery, que começou mesmo a chegar no Brasil de forma, assim, ainda muito incipiente, mas já se começou a ler artigos e a se debater o tema a partir de 2009, 2010, né? E aí a gente começou a estudar e a gente começou a enriquecer muito a nossa intervenção. Né? Criamos uma metodologia de trabalho. Como é que funciona o Entrelaços, que existe, então, desde 2011? Ele é uma intervenção de família, que inclui os pacientes também, os usuários, que começa, tem 4 fases. Né? Começa com o acolhimento dessas famílias, né? Com a entrevista, entender as suas demandas, as suas realidades, né? Como é que a gente pode ajudar. Depois a gente tem um ciclo de seminários que dura mais ou menos 3 meses, são seminários aos sábados de manhã, toda semana durante 3 meses. E aí a gente tem o foco nos temas mais importantes dentro do recovery, que é o recovery em si, o modelo da vulnerabilidade ao estresse, o conceito de emoção expressada, o quanto ela influencia na qualidade de vida, no prognóstico dos usuários, né, para que as famílias possam compreender um pouco a proposta desse trabalho, né?
E depois, então, desses seminários, a gente entra num grupo multifamiliar, e aí as famílias, junto com os usuários, elas participam... Acho que todo o microfone é... Elas participam de grupos multifamiliares, com mais ou menos 8 famílias, para debater suas dificuldades. Aí a gente usa uma técnica de solução de problemas. Então, cada família traz um problema, depois o terapeuta escolhe esse problema para colocar em discussão, e aí o grupo todo faz um brainstorming a respeito desse problema, propondo soluções, e a partir dali a família, então, escolhe as soluções que são mais interessantes, traça um plano de ação, e aí depois o encontro seguinte é ver como é que foi para aquela família, aquele plano de ação, e aí se repete, então, a dinâmica da discussão dos problemas, né, da solução dos problemas. E aí, ao final desses 9 meses de encontros multifamiliares, as famílias entram num processo de preparação para continuar esse encontro em grupo, só que fora do Instituto de Psiquiatria. Então, a gente tem, durante 6 meses, debater quem vai coordenar, como é que esse grupo vai existir, que local. Então, as próprias famílias vão atrás de lugares na comunidade. Então, tem grupos que se estabeleceram em sobrados, no centro, tem grupos que se estabeleceram em igrejas da Tijuca, grupos que se estabeleceram em centros municipais de saúde, mas a ideia é que os grupos acontecessem no espaço extrapsiquiátrico, na comunidade, e que eles pudessem receber novas famílias, né? E assim formasse uma rede. Por isso, então, surgiu o nome Entrelaços. É uma rede que se entrelaça porque tem a equipe técnica, mas tem os grupos. Atualmente, nós estamos com 9 grupos comunitários, né? E esses grupos, eles conversam entre si, participam de campanhas anti-estigma, enfim, já participaram de Janeiro Branco 2 vezes, sempre tem um evento a respeito do Dia da Consciência sobre a esquizofrenia, enfim, então se formou uma grande família, né, uma grande rede. E aí a gente resolveu, então, fazer esse estudo que nós publicamos na revista, que é o papel do suporte de pares no processo do recovery, a experiência do programa Entrelaços. E a ideia, então, era pegar os usuários que estavam há mais tempo no programa, foram 9 usuários, alguns há 6 anos e outros há 3 anos, mas no mínimo presentes há 3 anos no programa, ou seja, pessoas que vivenciaram todo o processo, que tinham uma participação ativa, seja como coordenador de grupo, ou seja, como pessoas assíduas, né, nos grupos de pares. E a ideia era, bom, fazer uma entrevista aberta, né, com questões abertas, para que eles pudessem relatar a experiência deles. E também aplicamos uma escala de funcionamento global, uma escala muito simples que tem na psiquiatria, que a gente avalia como o paciente está em relação ao seu funcionamento. Isso foi feito no início, quando eles entraram, e fizemos, então, no momento do estudo. E aí a nossa surpresa, primeiro, foi a melhora que eles perceberam, né, nesse processo. Muitos deles que estavam, quando ingressaram, num quadro em que estavam muito medicados, ou que tinham tido várias recaídas, ou até internações, depois que passaram pelo programa, não recaíram mais, estavam se sentindo melhor, uma qualidade de vida melhor, então subiu a avaliação nessa escala de funcionamento. E aí, na percepção deles, então, qual a importância desse trabalho, né? E aí surgiram alguns temas, né, na análise temática desse conteúdo das entrevistas, que foram gravadas e depois transcritas, literalmente. E é muito interessante a percepção deles que, em relação aos seminários, foi muito importante o modelo de vulnerabilidade ao estresse, né, porque descentraliza a questão diagnóstica, que envolve muito estigma, envolve muita dificuldade, a questão de você ser rotulado como uma doença psiquiátrica e tal. E o modelo de vulnerabilidade, de uma maneira, naturaliza esse processo, porque todos somos vulneráveis, alguns mais, outros menos, mas todos nós podemos passar por momentos de vulnerabilidade. A importância de compreender o papel da família e o quanto a emoção estressada pode impactar tanto na qualidade de vida da família, mas também na clínica do paciente, né, no sentido dele, por um excesso de crítica ou por uma superproteção, uma situação de super envolvimento emocional da família, o paciente acaba tendo mais dificuldade de recuperação. O conceito de recovery, que muitos não conheciam e foram conhecendo ao longo do programa, que era importante também para mudar um pouco essa questão. Eu preciso melhorar, eu preciso voltar a trabalhar para me sentir recuperado, eu tenho que
não posso mais ouvir vozes para me sentir recuperado. Não, recovery é o processo, é você estar bem com você, é você ter objetivos, é você conseguir estar presente na sua comunidade, conseguir se relacionar com as pessoas, embora você possa ainda ter algum grau de sintomas ou dificuldades, mas usar justamente o processo de solução cotidiana dos problemas para esse crescimento e evolução. Então, com isso, a redução do estigma, né? E a experiência dos pares vai muito de encontro ao que a Lívia trouxe, né? A questão do exemplo do outro, de você poder compartilhar experiências, de você compartilhar esperança, de você ter uma visão positiva sobre si mesmo a partir da visão do outro, né? Você poder propor objetivos e soluções, né? Você vê que tem uma pessoa que está numa fase melhor da sua recuperação e que está procurando trabalhar ou procurando criar alguma coisa, tanto que os grupos foram se unindo e começaram a ter ideias assim, vamos criar uma estamparia de camisas, e aí juntaram-se para fazer estamparia de camisa, né? Muitos foram para o lado da internet, então se criou portal de informação, portal de emprego, e um ajudando o outro. Isso foi muito interessante a gente observar também, e ver que essas pessoas desenvolvem em conjunto uma expertise sobre a questão delas, né? Justamente por essa dinâmica de compartilhamento, né, dessas informações e dessa experiência, eles vão desenvolvendo realmente uma expertise própria, que é importantíssima para que eles consigam desenvolver as habilidades de recuperação e consigam se superar, né? E também a maior consciência... Desculpa, que é o especialista por experiência, né? Especialista por experiência, exatamente. E a consciência que é interessante, Walter, que eles adquirem, até pelo contato com o outro, maior consciência até da sua própria vulnerabilidade, né? Tem um usuário que tem uma fala muito interessante, assim, é como se eu olhasse no retrovisor. Então, eu posso estar num grupo, vejo alguém que está melhor que eu ou que está pior que eu me olho no retrovisor e vejo, olha, se eu não me cuidar, eu posso voltar a ficar mal. Então, isso vai um que alimentando o outro, né? É uma grande rede social que vai ajudando muito nesse empoderamento. Então, a ideia do artigo foi essa, apresentar essa experiência desses usuários e como o programa funciona. Legal. Eu acho que... Obrigado, Leonardo. Maravilhosa a tua contribuição, né? Isso tudo vai enriquecendo o campo, né? Permitindo que a gente possa cada vez mais saber dessas experiências. E eu fiquei muito satisfeito quando eu comecei a ver o trabalho do IPUB, assim, de um tempo para cá, porque na minha época, eu fui do Pinel, né? Aqui nós estamos falando aqui uma linguagem carioca. O Pinel é do lado do IPUB. Eu fui do Pinel também. Eu comecei a formação lá, fui do Pinel. São duas tribos, né? Diferente. Na época que eu estudei lá, pelo menos eram duas tribos, eu era estagiário. O pessoal do IPUB era todo de branquinho, né? Engomadinho, bonitinho, aquele jalequinho que chega a doer os olhos, né? De tão branco. E o pessoal do Pinel era mais largado, coisa e tal, era do Pinel. E o IPUB a gente tinha essa brincadeira, né? Dizer que eles eram os verdadeiros, os branquinhos lá e coisa e tal, mas também refletia porque o Pinel tinha um modelo mais comunitário. Naquela época, década de 70, o porteiro do Pinel, que decidia quem entrava e quem não entrava, já era um usuário. Década de 70, o usuário era o porteiro. Uma vez ele me barrou, não queria deixar eu entrar com o meu carro, eu tinha um Fusca, e ele cismou lá com a minha cara, me barrou, e era um cara que conhecia, era gente boa. Então, depois o IPUB tinha uma certa fama nesse sentido, e eu fico muito satisfeito de ver que o IPUB hoje está nessa vanguarda aí. Acho que a gente não vai conseguir falar que todo mundo fale dos seus artigos, porque eu estou vendo que cada vez está chegando mais gente, mas eu queria que pelo menos as pessoas, se estiverem aí mesmo, escutando, às vezes sai para beber uma água, mas se tiverem, abrir a câmera aí para dar um oi. Estou vendo que a Rosana Seabra chegou ali, a Graziella, olha lá, a Rosana abriu ali, ó, a Isadora, a Lorena entrou e saiu, a Edna está ali já há um tempo. Ô, Rosana, você está difícil, Rosana, eu tento falar com você e não consigo. Como é que eu faço? Marcos, como você... Como é que eu faço para falar com você, Rosana? Como você faz? Eu continuo com o mesmo e-mail. Bem-vindo aí. Vou colocar aqui no chat o meu celular, tá bom? É que eu acho que eu estou com o e-mail errado, alguma coisa assim, porque eu mando e-mail para você e não tem resposta. É que o e-mail da Unesp mudou mesmo, você tem razão, você está com o e-mail antigo. Eu estava pensando, será que a Rosana, o que houve que a Rosana não me responde?
Então, foi. Ai, desculpa. Mas eu estou recebendo da revista o. Mas é que a revista vai que a revista quem manda é o pessoal, eu nem tenho acesso. Eles mandam lá, apertam um botão lá e vai e-mail para todo mundo lá, eu não sei como é que faz. Mas vamos lá, Rosana, o que você anda fazendo? Que você está aqui? A Graziela está por aí, a Edna, a Isadora, se quiserem abrir a câmera. Estou aqui, Walter. A minha câmera está aberta. Vocês estão me vendo, gente? Não consigo me ver. Estamos vendo um G azul. Não estamos conseguindo te ver. É um G azul que estou vendo ali. Engraçado que a minha câmera, aqui para mim, está aberta. A tecnologia tem esse negócio. Você pensa que está, não está, pensa que não está, está. Essas confusões. Mas fala, Rosana, um pouquinho aí, a gente está aí com um pouquinho de tempo para falar cada um, não vai dar para falar tudo que a gente queria, mas queremos ouvir de você o que ouviu até agora aí, alguma coisa para dizer, vamos conversar mais aí. Sobre o artigo, eu gostaria assim, que a Lívia, né, que é a nossa pesquisadora mor, né? Oi, professora! Contou tudo que você pegou. Tudo bem? Ela contou tudo, fui da banca da Lívia e tive, sim, também o prazer, né, e a honra de poder participar, né, desse artigo. Então, como a Lívia é a instrutora desse percurso da pesquisa, né, com a orientação da professora Clarissa, da USP, então a gente, né, analisou e conversou, né? Não, a Lívia, ela é a titular, vamos falar assim, a titular. Professora, eu estava tão ansiosa que eu comecei a apresentar antes do pessoal ir chegando. Não, já contou tudo, Rosana. Pode pular esse capítulo e já entrar no finalmente. A Lívia já falou tudo. Então tá joia. Então, o que eu podia dizer para vocês? A gente está nesse sistema, falando um pouquinho, né, da minha trajetória. Né? A gente está nesse sistema há 2 anos, né, online. Eu tenho aquela pesquisa que eu estou desenvolvendo da equipe de crise, com o grupo de Campinas, né, do SEI, e a gente não conseguiu ainda, né, Walter, ir para o território, porque a pandemia travou tudo. Mas nós continuamos no processo de formação. Então, há 2 anos, nós estamos com esse grupo de formação, né, um grupo que foi se agregando, e nós hoje temos um grupo para ir para o território de equipe de crise. Né? Tivemos uns artigos, né, o artigo do Recover, um artigo de equipe de crise com o pessoal de Trieste, né? Continuamos a parceria com Trieste, e estamos aí nessas interlocuções com os CAPs, né, em termos de supervisão, houve alguma injeção de verba pelo Covid, né? Então, nós tivemos alguns convites para poder estar trabalhando em supervisão, não mais naquele modelo da supervisão que antes de 2015 a gente tinha, que era todo um processo de construção, né? Mas sim umas supervisões um pouco condensadas em 5, 6 encontros, né? E mais ou menos estamos nessa toada, tentando, né, como posso dizer para vocês, remar um pouco contra essa maré tão atroz que nós estamos vivendo, né? Nesse retrocesso, nesse desmantelamento da ciência, esse desmantelamento da saúde mental, né? É uma luta, né, gente? Todos nós estamos vamos dizer assim, nesse enfrentamento, né, desse momento que o país está atravessando com esse desgoverno que nós estamos, né? Cada dia é uma novidade, né? Cada dia, como diz o outro, é um flash. E um flash muito triste, né? Não é um flash positivo, mas um flash bastante negativo. Mas acho que, né, que a gente está vendo hoje, não sei se o Leonardo, né, o José, né, quem tem um pouquinho mais de idade, né, mas a própria Lívia, a Maria Vitória, enfim, a Leandra, né, que são jovens, né, que foi construída ao longo desses 20 e poucos anos, né, hoje está mostrando, né? Acho que volto à palavra do Rotelli, né? Quando ele diz assim: se nós não tivermos serviços fortes no território, o desmantelamento com certeza acontece, né? E eu estou vendo, né,
e vocês também, que a gente está conseguindo, né, de alguma forma, com toda essa precariedade, manter os serviços acontecendo, com toda essa pandemia, com a redução de profissional e com a demanda que cada dia só cresce, né, gente, com a pandemia, com todo esse processo, a demanda está sendo, assim, muito alta, né? Então, um pouco isso, Walter, não sei se você gostaria de perguntar alguma coisa. Não, queria ouvir também um pouco a voz da Graziela, né, da Edna, da Isadora. Então, gente, Graziela, vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Eu não sei o que está acontecendo. A câmera parece para mim que está aberta, mas eu também não consigo me ver. E ela fecha automaticamente, sem eu clicar para poder fechar. Então, não sei o que está acontecendo. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Walter e a todas as pessoas que ajudaram a gente com a organização dos cadernos brasileiros. É a segunda vez que a gente está fazendo uma publicação junta. A primeira foi em 2017, fruto de um trabalho intenso que o Walter vem fazendo aqui, representando o Brasil muito bem no IRCC. Inclusive, temos uma conferência semana que vem, espero ver todos vocês lá. E vai ter uma parte que vai ser em português. Mas, e aí a gente ficou aí alguns anos conversando de uma possível segunda publicação com o mesmo tema. Então, tem várias coisas que me chamam a atenção. Primeiro, que foi o intervalo entre uma publicação e outra foi um intervalo pequeno, se você pensa em termos de produção acadêmica, científica, e para mim foi super impressionante ver o tanto de coisa que está acontecendo no Brasil em relação a recovery, cidadania, suporte de pares, tratamento centrado na pessoa e as outras estratégias de recovery que são utilizadas aqui. O número de artigos que a gente recebeu foi um número altíssimo, eu não me recordo, acho que mais de 80, acho que foram 87 artigos, e a gente teve que fazer uma escolha entre os artigos que seriam publicados, e foi interessante que, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando com essa parceria no Brasil, a gente também estava trabalhando com uma parceria com a Universidade Ibero-Americana na Colômbia, então a gente também publicou na Colômbia, ao mesmo tempo, foi uma parceria intensa entre dois países latinos, que decidiram fazer a escolha de entender um pouco mais o que é recovery. A revista ela foi organizada com artigos que falam mais sobre a prática, artigos que falam mais sobre a questão teórica, da acadêmica, e artigos da aplicabilidade mesmo do conceito. Então, acho que ela incorpora várias visões em torno do tema, e a gente ainda tem as narrativas, e a gente ainda teve o caderno de artes. Então, assim, foi um trabalho incrível e intenso. Eu acho importante, sabe, Rosana, a gente pensar que a estratégia de recovery, como o Leandro estava falando, Leonardo e a Lívia disse, a importância de que recovery é também uma construção da comunidade, né? Se você pensar a trajetória do movimento, o movimento recovery, ele nasce através do movimento dos usuários dos Estados Unidos, ligado às questões do direito humano, onde eles falam que eles não queriam ficar dentro de um hospital psiquiátrico, eles queriam ter o direito de ter uma vida na comunidade, e que que o espaço na comunidade é também um espaço possibilitador de vivências intensas, e que, quem sabe, essas vivências, elas podem repercutir de uma forma positiva num tratamento, seja ele qual for. Então, eu acho super importante, neste momento específico, onde o Brasil está vivendo uma situação intensa de cortes e de retrocesso, inclusive com o apoio do Conselho Federal de Medicina, que tentou fechar os CERSANs em Belo Horizonte. Tem vários colegas nossos sendo processados neste momento, né, por causa do conselho, por causa da posição do Conselho. É importante, sim, reforçar os serviços, mas extremamente importante dar voz para os usuários, para que eles também se consolidem como uma voz
cidadã que necessita ser ouvida e que a forma como eles se organizam dentro do movimento dos usuários possa servir também como uma base de resistência quando a gente tem um desgoverno. Então, o recovery também é isso, né? Também ter esse espaço comunitário de formação de pessoas, de indivíduos e de cidadãos. E eu acho que é nesse contexto que aqui nos Estados Unidos a gente faz esse link entre recovery e cidadania, e eu tenho dito que todas as oportunidades que eu tenho de participar de diferentes webinars e coisas que a gente faz aqui, que eu acho que os dois modelos eles casam muito bem com o Brasil, porque a reforma psiquiátrica brasileira também foi construída através de um movimento de direitos de cidadania. Então, esses dois movimentos, eles estão juntos, né? E a gente precisa consolidar esse espaço de discussão cada vez mais, fazendo entender que dentro do movimento da reforma, tem lugar para pelo menos 3 movimentos. Um é o movimento dos usuários, que tem que ser deles, eles organizam, eles conduzem, eles dão uma diretriz. O movimento dos trabalhadores e o movimento dos familiares, que eu acho que no Brasil ele ainda é muito tímido, né? Não é como aqui, muito forte. E eu acho que a gente consegue, então, através das ideias revolucionárias deste movimento recovery, fortalecer ainda mais o movimento da reforma psiquiátrica brasileira. Então, eu fiquei muito feliz de poder contribuir no texto da Lívia. A gente teve a oportunidade também de ter várias conversas interessantes, pensando nas questões metodológicas, qualitativas, mas o mais importante para mim, Lívia, é que todas as vezes que eu tenho apresentado aqui, e tenho apresentado uma série de webinars, aqui no Brasil, eu uso a experiência de vocês como exemplo do entendimento que os profissionais do Serviço de Saúde Mental de Ribeirão Preto teve, que é possível acreditar nas pessoas com experiência de vida em saúde mental, que elas têm a capacidade de liderar, organizar e permanecer com encontros que não necessariamente precisam acontecer dentro do serviço, eles podem ser fora do serviço. E exatamente porque eles conseguiram dar esse espaço, sair deste lugar e deixar com que as pessoas com experiência de vida conduzissem o grupo de escutadores de vozes, isso foi possível manter uma certa esperança, um certo hope, como diz aqui, né? Foi possível que esse grupo se permanecesse encontrando mesmo durante a pandemia. E pelas características do grupo, eu tenho certeza absoluta que isso foi de muita importância para que essas pessoas possam sobreviver durante este momento difícil que estamos todos nós vivendo. Então, agradecer pela oportunidade de trabalhar nesse artigo, agradecer ao Walter pela parceria, a oportunidade de ser mais uma vez editora convidada dessa publicação, e dizer que estamos aqui querendo crescer o movimento Recovery no Brasil, à disposição para qualquer momento, para qualquer conversa e trocas futuras. Muito obrigada. Grazi, eu que tenho que agradecer, né, pelas parcerias, né, agradecer a professora Rossana, agradecer você, o Mark, a Claire, que a gente está construindo aí um trabalho bonito junto, né, isso é muito importante. E a gente sempre tem conversas, né, valiosas. E é isso. Obrigada, viu, Grazi? E aproveitando, a Graziela mencionou que vai ter a conferência, o colóquio, né? O IRCC, o International Recovery Community Collective, né? E vai ter uma parte em português. Então, vocês podem participar. Eu estou anunciando ali, num banner aqui no Congresso, ele está rodando o tempo todo. Mas alguns de vocês talvez não tenham visto como é que escreve, coisa e tal. E eu não sei como é que pode fazer, Vitória. Não sei se esse pessoal está num grupo que você pode passar aquele banner do IRCC. Eu passo para você, não sei se você não tiver na mão, tá, Vitória? Quando acabar aqui,
Porque a inscrição é só até segunda-feira, meio-dia ou meia-noite, porque está lá 12 p.m., Graziela. Porque ali... Meio-dia. Pois é, isso é uma coisa diferente, porque no Brasil geralmente vai até meia-noite. Então, segunda-feira, meio-dia, certo? Se for segunda-feira, 4 horas da tarde, não é mais, até meio-dia. E eu não sei se todos vocês estão sabendo, receberam, mas de qualquer maneira, receberam? Lívia recebeu, o Leonardo não. Então, Vitória, tu passa depois para todo mundo aí, por favor, tá bom? Poxa, que bacana. Bom, a Edna e a Isadora estão por aí? Querem falar alguma coisa? Nós temos algum tempinho, não muito, mas temos. Bem, eu tenho que ressaltar, né? Boa noite, pessoal. Desculpa interromper. Só me apresentar, eu sou Edna, sou residente de psiquiatria do Hospital Odilon Berens. Estou atualmente no Cessa Norte. Qual hospital, Edna? Odilon Berens, em Belo Horizonte. Ah. E estou aqui a convite do Políbio, acrescentando aí nos conhecimentos. Muito legal a discussão. Bacana. Obrigada a todos. Mas vocês estão tendo lá com o Políbio, estão tendo coisa de recovery, né? A única residência que tem uma coisa de recovery também, né? Sim, sim. Apesar do momento difícil, né? Alguém comentou aí sobre a interdição ética, né? Eu acho legal, eu acho interessante que a gente fica procurando, a Graziela ficou procurando palavras para dizer do momento que está vivendo no Brasil, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Que é uma coisa tão grotesca que devia ter palavras. Nossa, muito angustiante. Mas é tão horroroso o negócio que você fica procurando palavras, né? Como definir o que está acontecendo. A gente nunca viu nada igual, né? Eu tenho a impressão que não tem nada tão grotesco, tão bizarro, tão... Eu nunca pensei em acontecer isso numa nação razoavelmente civilizada, como é o Brasil, né? Ainda está num processo civilizatório bem razoável. Walter, eu não aguento mais meus vizinhos bater na minha porta aqui e falar assim, Graziela, o que está acontecendo no Brasil? Estou assim, morando aqui há quase 10 anos. Inclusive estragando a nossa reputação no exterior, né? Nossa Senhora, no Brasil, é uma coisa horrorosa. Coisa horrível, né? E a gente mesmo não consegue dizer, né, explicar. Ontem o cara mandou também um WhatsApp, um amigo meu lá de Iowa. Ele, como é que está acontecendo aí? O presidente está sendo... Saiu o negócio da CPI, né, coisa e tal. Ele está sendo processado. Ele falou, parece que tem crime de contra-humanidade com o presidente. Eu falei, não, tem 80 anos de prisão previsto para ele. Você vai cumprir nenhum. Mas, Walter, deixa eu só falar uma coisa, porque eu só queria falar mais uma coisa sobre os artigos, porque eu acho que a gente tem que, nesse momento difícil, a gente tem que valorizar as coisas boas que a gente está fazendo. E uma das coisas boas que essa revista faz muitas coisas boas. Essa edição tem artigos preciosíssimos. Esse artigo do Odilon Berens, o Odilon, ele incorporou no processo de formação para os residentes a leitura e o estudo de textos sobre recovery e cidadania. Eu desconheço outra residência no mundo que adotou como parte da formação dos profissionais a discussão sobre recovery e cidadania. Eu não conheço. Eu lido aqui com gente do mundo inteiro, todos os dias, e eu não tenho notícias nem aqui nos Estados Unidos isso acontece. Então, eu queria ressaltar o trabalho super importante que a residência do Odilon Berens está fazendo, e a oportunidade que a residência está dando para que esses profissionais tenham um outro tipo de formação. E o Políbio é um cara que a gente admira muito, né? O Políbio veio dar um minicurso uma vez no nosso encontro aqui. É o único cara mais difícil de encontrar do que a Rossana. O Políbio é mais difícil que a Rossana ainda, mas os dois são bem difíceis de falar com ele. Mas a única coisa lamentável do Políbio é essa, que ele devia estar aqui conosco agora, mas ele é um cara muito difícil, com uma agenda muito difícil. Você pode transmitir lá para ele, viu, Ed? Eu mandei um abraço para ele, eu admiro muito ele. Só não gosto desse negócio que ele é difícil de achar, é quase tão difícil quanto a Rossana. Mas aqui estão sendo apresentadas a minha gatinha, tá? Que está aqui, ela sempre participa dos eventos para sentar. Eu sempre te respondo, não, Lívia? A minha gatinha está sempre participando. É uma questão de mudança de... A Isadora está aí também, Isadora?
Isadora foi tomar um café, mas estava aí também. Esse número, Graziela... Isadora é minha colega também. Minha colega é R1 do aqui Odilon. no quadradinho, ela deve estar ali com alguma dificuldade. Às vezes ela fica sem microfone também, mas está lá junto comigo. Beleza. Queria ressaltar, continuar ali, pegar o gancho da Graziela, não só os nossos artigos, viu, Graziela, mas a gente tem trabalhado muito também, uma coisa que quase ninguém lê, né, que é editorial. A gente trabalha muitos editoriais. O nosso processo... Aliás, eu queria convidar vocês, nós estamos expandindo o nosso corpo editorial, o conselho editorial agora. Eu estou vendo que vocês são pessoas engajadas. Nós vamos mandar convite para vocês para integrar o nosso curso, no nosso conselho. Uma equipe muito legal. E tudo que a gente faz, a Graziela teve essa experiência com a gente faz em reuniões de equipe, são muito bacanas. É um pessoal difícil, todo mundo com agenda difícil, também nem sempre está todo mundo, mas a gente faz um processo muito interessante, inclusive para os editoriais. Os editoriais nossos, geralmente sou eu que assino como editor, mas é um processo de construção coletiva, que vem de discussões, e a gente tem feito muitos editoriais políticos nos últimos 2 anos, principalmente. A gente tinha uma linha muito de editorial técnico-científico, mas nos últimos 2 anos temos feito muitos editoriais políticos, e eu fiz um editorial ali que eu discuti, foi muito polêmico comigo mesmo. Eu tive uma polêmica comigo mesmo, se chamou Como Não Falar de Esperança, que foi um pouco antes de começar a CPI, e agora eu estou muito, muito interessado se aquele negócio eu estava com a razão, porque realmente o grotesco do governo se revelou de uma tal forma que o rei está nu, e esse momento, eu acho que é um momento de quando vai começar uma reversão, finalmente, em favor nosso novamente. Porque o Conselho Federal de Medicina, que a Graziela citou ali, ele agora está mal na foto. Antes o Conselho Federal de Medicina tinha algum resquício de respeito, que as pessoas não sabem o que acontece dentro da medicina. Elas não sabem quem é a Associação Brasileira de Psiquiatria. As pessoas leigas veem escrito Associação Brasileira de Psiquiatria. Eles acham que as pessoas que entendem mais no mundo, né, no Brasil, pelo menos, de saúde mental, que são pessoas que vão dar boas referências e coisa e tal, não tem a menor ideia do que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que hoje é governada pelo deputado Osmar Terra, tem uma relação muito forte com o deputado Osmar Terra, que cresceu muito sua influência dentro do Ministério da Saúde durante o ministério do deputado Ricardo Barros. E hoje todo esse pessoal que está junto ali dentro desse clã ali que se formou, esse grupo que se formou dentro do Ministério da Saúde, que tomou a coordenação de saúde mental, né? Que é Osmar Terra, Ricardo Barros, Associação Brasileira de Psiquiatria, principalmente, são os principais atores, estão coincidentemente juntos na CPI também. Então, coincidentemente, estão abraçadinhos ali, e o Conselho Federal de Medicina foi desmascarado agora com esse negócio da Prevent Senior, e é um momento muito interessante que nós estamos vivendo, porque, por um lado, os médicos, particularmente os médicos, né, eles falam profissionais de saúde, mas no frigir dos ovos a nossa sociedade ainda a cabeça da saúde ainda é muito médico-cêntrica, né? Então, os médicos ganharam muito prestígio, o SUS ganhou muito prestígio, coisa e tal, mas ainda tem na cabeça deles esse respeito com as instituições médicas, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que eu acho que vai cair por terra agora, e não acho que as instituições devem cair por terra. Eu não sou contra o Conselho Federal de Medicina, eu sou contra o grupo que está instalado no Conselho. Eu acho que pessoas como o Leonardo, como a Rossana, outros médicos, o Arigadê, outros médicos deviam estar ali, e não essas pessoas que estão lá, que só nos envergonham. A Associação Brasileira de Psiquiatria é a mesma coisa, eu não sou contra a associação. A associação é uma entidade que pode ser muito útil, pode ser muito progressista, pode ser muito boa. Tem, inclusive, grupos médicos hoje que são contra-hegemônicos, que estão se fortalecendo, mas aquele grupo que tomou de assalto ali já há algum tempo, algumas décadas, a ABP já há mais algumas décadas, né? Dentro daquela mentalidade retrógrada que procura desconstruir tudo que nós fizemos, tudo que nós conquistamos, toda a cidadania. Eu acho que é uma hora que eles estão mal na foto e acho que vão... e nós estamos bem na foto, eu acho. Nós que estamos lutando pela justiça social, os usuários, os movimentos como a reforma psiquiátrica, o recovery, vão voltar, eu acho. Não sei se vamos reconquistar tudo de volta, porque o estrago foi muito grande.
Mas só o fato da gente estar aqui, estar vivo, ter um movimento, e estar discutindo, e ter uma revista, e ter pessoas que estão resistindo, eu acho que é um sinal muito positivo de recovery para o país. Eu acho que o recovery também se estendeu para além da saúde mental, né? O Michael Rowe, que foi a pessoa que me orientou no pós-doutorado lá no grupo lá da Graziella, lá em Yale, trabalha muito isso, né? O conceito de recovery hoje não se aplica mais somente à saúde mental. Eu acho que no Brasil, por exemplo, é um conceito necessário para o país entrar num processo de restabelecimento, né? De uma jornada de recuperação, porque o estrago é muito grande, as pessoas estão sofrendo muito em todos os sentidos, desde a fome até ao sofrimento mental mesmo. Mas eu acho que nós estamos num momento positivo, como a Graziella falou, temos que valorizar o que nós temos de bom, que é o que resiste e que, por sorte, nós conseguimos manter, né? Conseguimos manter assustado durante todo esse tempo aí. Eu acho que a gente vai ter que ir finalizando, estamos já no fim, a Leandra mandou uma mensagem. O que a Leandra está falando ali, Vitória? Explica para a gente aí. Eu vou ler aqui, eu ainda não li também. Muito bom, pessoal, estou ficando encantada com essa revista. Vou indo, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos lutar e resistir por uma sociedade sem manicômios físicos e psíquicos. Beijos, bom encontro e boa noite de lua cheia. Valeu. Lua cheia. E a Leandra é uma também que eu estou querendo trazer para a revista também, para a gente também. Mas, enfim, pessoal, acho que a gente tem que se despedir. Vai começar daqui a pouco a celebração dos 10 anos do mestrado profissional de saúde mental, daqui da UFSC, que é o primeiro mestrado profissional de saúde mental do Brasil, que se mantém aí. Vai ter uma conferência, inclusive, de uma pessoa que eu já presinto que vai falar mal do Recovery, que é o Paulo Amarante. Ele é de uma tribo que ele tem uma certa birra com o Recovery. O Paulo Amarante é amigo meu, 40 anos de amizade, não é pouca coisa, né? Então a gente pode discordar sem problema nenhum. Eu discordo dele em algumas posições, mas é um profissional brilhante, é um ícone da reforma psiquiátrica, vai fazer uma conferência lá, eu vou estar apresentando ele, inclusive, então por isso a gente vai ter que encerrar aqui, porque nós temos que mudar de sala. Espero que vocês possam assistir, amanhã vai ter mais coisa no encontro, não sei se vocês estão inscritos no encontro também, mas, por favor, qualquer coisa aí, avise, se quiser se inscrever ainda, quiser ver alguma coisa. Algumas coisas serão transmitidas pelo YouTube, então são públicas, para quem não teve tempo de se inscrever, alguma coisa assim. Tá? E queria agradecer a presença de todos, agradecer imensamente, deixar esse convite, vou mandar para vocês esse convite para vir para o nosso conselho editorial, para vir integrar, para a gente lutar junto, mas lutar mesmo junto, pegar junto mesmo, lutar, para a gente poder ficar cada vez mais forte, ter muito prazer aí, reconquistando as nossas coisas. Alguém quer mais falar alguma coisa, despedida aí também? Não quero fechar assim e calar a boca de ninguém, por gentileza. Porque eu tenho essa tarefa antipática, né, de conversar e olhar o relógio. Né? Walter, só uma coisa para as pessoas que escreveram, que apresentaram os trabalhos na revista hoje, eu queria dizer para vocês que os seus artigos estão circulando na Austrália, na Nova Zelândia, na França, no Canadá, na Colômbia, na Inglaterra, na Coreia e na China. Então, Hong Kong, China. Então, sintam-se internacionalizados. Sintam-se, eu ia falar proud, mas esqueci qualquer palavra em português. Bacana, pessoal. Alguém? Então, boa noite a todos. E eu estou deixando no chat, Walter, o meu telefone. Aí você pode entrar em contato. Obrigado. Desculpa a brincadeira, tá, Rosana? Eu faço isso porque sei que tem essa liberdade de amizade com você. Obrigado. Só agradecer, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos, professora, Graziella. E uma boa noite para a gente, né? Também queria agradecer a todos. Foi um prazer conhecer as pessoas que eu não conhecia ainda. Espero conhecer presencialmente cada um de vocês, né? Vamos fazer um negócio aí, né?
Vamos conversando. Queria aproveitar e agradecer também, e é um prazer poder conhecê-los. E gostei da sugestão do José, vamos marcar um encontro aí, né? Quem sabe em algum evento, quando for possível também a gente se encontrar presencialmente, né? E só para informar mais uma coisa, o Zé vai ser um dos palestrantes lá no IRTC. Legal. Muito bom. Pessoal. Tchau. Valeu, hein? Tchau. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.